Então, apenas para concluir, a relação entre a filosofia e a teologia é sempre um tema polêmico e recorrente entre os evangélicos. Mas esses eventuais preconceitos que ainda existem e estão acabando não se justificam, tendo em vista que o cristianismo é impregnado de filosofia, tendo uma forte influência da filosofia clássica grega, sobretudo a de Platão e de Aristóteles, que é o que chamamos de platonismo e aristotelismo. No decorrer da história, se nós pudéssemos contar ou pudéssemos pôr em uma balança, houveram muito mais filósofos crentes em Deus, muito mais filósofos cristãos que ajudaram efetivamente a construir o cristianismo, do que filósofos que falaram contra o cristianismo ou que falaram alguma coisa contra a religião em si. Né? Entre os filósofos que a gente pode considerar aí como ateístas, que falaram algumas coisas contra a religião ou contra o cristianismo, talvez o mais famoso seja o Friedrich Nietzsche, que inclusive é um campeão de vendas, é um dos filósofos que atualmente mais vende livros. Ele morreu em 1900, mas ainda tem uma legião de fãs, vamos dizer assim. Né? Outro ponto, tá? Da filosofia vêm diversas técnicas úteis e necessárias para a interpretação de textos bíblicos, tais como a hermenêutica, né, que é uma técnica de interpretação de textos bíblicos e jurídicos, né, visando o esclarecimento dos mesmos. O termo hermenêutica vem de Hermes, que é um personagem da mitologia grega, que é encarregado de pegar as mensagens divinas e transmitir para os homens de uma forma que os homens pudessem entender. Então daí vem essa técnica, o nome, aliás, dessa técnica de interpretação, né, de textos bíblicos e de textos jurídicos, que foi inclusive muito desenvolvida por um filósofo cristão chamado Agostinho de Hipona. Né? A exegese também vem da filosofia. A exegese é uma técnica interpretativa de textos que visa, vamos dizer assim, trazer à luz aquilo que está oculto, ou seja, visa esclarecer textos gerais, trazendo esses textos gerais para o caso concreto, para o caso cotidiano. Também a lógica, o raciocínio lógico, é uma parte, inclusive, da filosofia. Né? São técnicas de raciocínio, né, sobre determinados fatos ou sobre determinados argumentos. Entre outras tantas técnicas que vêm da filosofia que nos ajudam a interpretar a Bíblia Sagrada, nos ajuda a estudar todo e qualquer assunto de um modo geral. Ou seja, a filosofia nada mais é do que um instrumento para melhor compreensão daquilo que lemos, ou daquilo que falamos, ou daquilo que pretendemos pesquisar, ou daquilo que pretendemos explicar. Né? A filosofia nos ajuda nessa tarefa de pesquisa e de construção teórica, né? De construção até mesmo do próprio falar, né? Daquilo que a gente tem para expor. A filosofia também ela informa as diversas correntes de pensamento e opiniões sobre determinados assuntos. Então, cada assunto tem uma variedade de pensamentos diferentes sobre ele, e a filosofia vai nos mostrar esses pensamentos, né, para que nós possamos formular a nossa tese, o nosso pensamento acerca daquilo. Os grandes reformadores, tais como Lutero, Zwinglio, Calvino, eram profundos conhecedores de filosofia. Né? Em seus escritos, nos seus discursos, nas suas teses, eles chegavam inclusive a citar filósofos que foram anteriores a eles. Portanto, o protestantismo também é embasado em filosofia, né? Como todo o cristianismo é. Né? Apesar de que a filosofia escolástica, que era a filosofia adotada pela Igreja Católica na época da Reforma Protestante, foi criticada pelos reformadores, sobretudo por Lutero. Mas não foi toda a filosofia que foi criticada, não foi toda a filosofia cristã que foi criticada, foi apenas uma parte dela, apenas a parte que eles não concordavam, apenas a parte que não se encaixava com aquilo que eles acreditavam, né, que eles contestaram. A parte que eles acreditavam, eles aproveitaram.
ou seja, muito da filosofia cristã, inclusive que foi editada na Idade Média, veio, né, para as igrejas reformadas. Bom, a filosofia ela trata de assuntos gerais, mas quando ela trata de assuntos relativos a Deus, ela se confunde com a teologia. Ou seja, a filosofia fala sobre tudo. Mas quando a filosofia resolve falar sobre Deus, sobre a relação de Deus com o homem, sobre a relação de Deus com o universo e sobre a relação do homem com Deus, na verdade ela está fazendo teologia. Não há uma diferença entre o que se chama filosofia cristã e teologia cristã. Filosofia cristã é apenas um rótulo didático usado para colocar numa mesma pasta, vamos dizer assim, todos os argumentos filosóficos, todas as teses, todos os livros filosóficos que são de interesse do cristianismo, que tem a ver com a igreja ou que tem a ver com o cristianismo em si, né? Isso é a filosofia cristã. E isso se confunde com o que a gente chama de teologia cristã também. São duas coisas muito semelhantes e complementares. Bom, quero apenas então concluir citando, né, o versículo de 1 Coríntios 13, versículo 9 e 10, que diz assim: porque em parte conhecemos, em parte profetizamos, mas quando vier aquele que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Ou seja, enquanto Jesus Cristo não voltar, é necessário que nós sigamos conhecendo a palavra de Deus, sigamos conhecendo a Deus e também contando com a ajuda do Espírito Santo, que é quem nos revela, que é quem nos mostra qual é a vontade de Deus que está contida na sua palavra. Então, um forte abraço. Deus abençoe. Amém.